e Ah, outras, não, eu não vi, eu vi, mas não acho que eu não fiz ainda não. Deixa eu ver aqui. uma Já. sobre plantas e uma sobre o reino animal. Eu pedi pra você Ah, escolher, pô, já fiz já. tá, eu vou passar depois o olho em todo mundo. Então, nós vamos falar hoje sobre introdução ao estudo da anatomia humana, que é a parte do corpo humano, só que é mais para vocês terem um geral aí sobre o corpo humano, sobre o que se fazia. Já começa essa imagem aí, tá? Essa imagem inicial. Perceba que nesse momento aí não tinha, não se conhecia ainda muito bem todas as precauções que seriam importantes ter dessa situação aí, tá? Onde as pessoas estão aí dissecando o corpo humano. E essa dissecação do corpo humano, ela, quando iniciou, ela era contrária ao que a sociedade desejava, né? A sociedade de então, na época, ela não permitia que você mexesse no corpo, era tido como algo imoral, contra os princípios religiosos e morais da época, você mexer no cadáver do corpo humano. E isso vem aí desde aí. Tem relatos aí do Velho Testamento, por exemplo, tá? Que tem uma parte histórica aí que já tinha essa proibição de mexer no corpo, tá? Existem vários motivos aí na época por conta disso. O que acontece aí, quando se começa a manipular o corpo humano para tentar analisar esses estudos que eram feitos, esses estudos, eles foram iniciados, inclusive, com auxílio de açougueiros, eles que tinham o papel de cortar o corpo e para permitir os estudos daqueles que tinham interesse, tá? Médicos, fisiologistas e assim vai. Então você tem aí um processo que vai romper essa preocupação com o corpo humano e toda essa questão do corpo humano, observem que não se tinha ainda os EPIs, se tem uma pessoa que está ensinando os outros, percebe que a vestimenta é diferente aí, né? Ele está explicando os processos anatomistas aí no ambiente já formal de ensino. E quando se começa, observa que ele não tem as EPIs aí, nesse desenho aí, né? Essa pintura aí, máscaras, luvas, roupas apropriadas para esse momento. Então não se tinha ainda essa preocupação, isso vai surgir depois. Hoje, todo mundo sabe, por exemplo, que você vai manipular um corpo, seja ele, esteja ele no estado fisiológico, né, ativo ou não, que é o vivo ou morto, você precisa utilizar os equipamentos necessários à proteção individual, tá? Que são chamados de EPI, para evitar a contaminação. Claro que hoje existem as contaminações podem ocorrer por diversas coisas, como produtos químicos que eles são colocados, bactérias, vírus e assim por diante. Nesse histórico aí de manipular o corpo, quando eles começaram a manipular, já estava começando a ser aceito, teve uma época que não se podia mexer no coração, porque se acreditava que no coração estava a alma da pessoa, e só depois de um tempo foi que muitos desses estudos fisiológicos, anatomistas, aí, foram feitos de forma ilegal, escondidos, mas eles conseguiram avançar bastante. Ô, professor, mas esse Diga. negócio de mexer no coração, questão de alma, essas coisas tudo é questão religiosa, né? Você imagine que tinha uma época, né, em que você tinha o clero que dominava tanto a ciência quanto a religião. Aí Ah, você entendi. tem no fato você tem lá no momento histórico aí, né, da literatura, que você vai falar sobre iluminismo, por exemplo, que é quando começa a ter uma ruptura entre o conhecimento religioso e o conhecimento científico, mas isso se deve porque as pessoas que detinham conhecimento religioso, eles também detinham conhecimento científico e não permitiam que esse conhecimento científico fosse passado adiante. Então, esse conhecimento científico ficava restrito só àquelas pessoas. Então, você tinha muita informação sendo produzida naquele contexto, mas eles não permitiam que as outras pessoas tivessem acesso a isso. Então, aí vem aquela questão do iluminismo que passa a romper o rompimento entre a igreja e a religião, na verdade, entre a igreja, ou entre a igreja e a ciência, mas se deve mais por conta das pessoas que ali estavam do que pelo
princípio mesmo religioso ou um princípio científico. Agora, outro detalhe importante, essa concepção de que o coração tinha a alma, porque era um vínculo aí com o emocional, por exemplo, né? Vamos supor que Daniela está aí e tal, e aí vamos supor que Daniela é apaixonado por alguém assim, sei lá, uma pessoa aí, vou botar assim aleatoriamente aí, é apaixonado por Leonardo, e aí imagine que quando Daniela vê a foto de Leonardo, Daniela, o coração de Daniela vai palpitar, vai bater mais forte, vai ter algumas alterações fisiológicas. O que é isso, Então perceba, por conta dessas alterações fisiológicas que você percebe no sistema cardíaco, é que se tinha também essa concepção de que o coração do centro das emoções, claro que depois se passou a compreender que o coração ele fazia um reflexo daquilo que passava no cérebro, e no cérebro que estavam essas ligações, essas reações bioquímicas aí que davam as emoções e tudo mais, né, através da sinapse, e isso gerava informações para o corpo e fazia com que o coração disparasse. Então, aí depois vai sofrendo modificações, né? Esse conhecimento de anatomia também é muito conhecido na China. A China tem um conhecimento muito grande, só que a China ela fez análise do sistema nervoso de forma diferente, tanto que lá se criou a acupuntura, por exemplo, né? Aqueles pontos da acupuntura, aquelas coisas todas da acupuntura, ela parte de estudos de anatomia, sobretudo do sistema nervoso. Então, e aí vem a questão de você estimular o sistema nervoso em determinado local, região, e ele vai estimular o cérebro também em determinada proporção. Então, mais ou menos esse princípio aí. Mas eles têm muitos estudos de sistema nervoso, dos nervos, inclusive estudos avançados ainda. Para a época, estudos muito avançados do que se tem hoje, do que se imaginava, né? Então aí você tem aí, ó, que é a anatomia, né? O que eu estou falando aqui, estuda macro e microscopicamente a constituição e desenvolvimento do corpo humano. Então a anatomia, nesse caso aí, vai ser específica ao corpo humano, e nós temos um ramo que chama-se anatomia comparada, onde você vai comparar na biologia todos os reinos, ou o reino animal, da anatomia. Então você começa a fazer a comparação, que é o que se faz antes, quando a gente falou lá de briófitos, pteridófitos, você está fazendo anatomia comparada, só que de plantas. Quando você fala do reino animal ali da introdução, e você vai seguindo ali aquela filogenética, você também está fazendo anatomia comparada ali entre os outros seres. E a gente para no corpo humano. A palavra grega cortar em partes, cortar separado, sem destruir os elementos componentes, chama dissecação, ou seja, dissecar o corpo humano. Por que isso é importante? Porque você só consegue hoje fazer um tratamento, utilizar um óculos, por exemplo, e vários outros tratamentos por conta da anatomia, dos estudos anatômicos, né, fisiológicos, que compreendem, além de compreender o funcionamento do organismo, compreendem a localização e onde, como ele está. Então, o estudo de medicina, das áreas de saúde, biologia, ele se baseia muito na questão anatômica, inclusive na questão anatômica comparada, se usa, se vocês olharem na postagem, o Ralph, é o coelho, né? Foi colocado em diálogos, você tem um coelho que é usado para fazer testes da indústria cosmética, farmacêutica cosmética. Porque isso é anatomia comparada. Você tem um tecido do coelho que vai ter umas respostas similares ao tecido da gente. Então você testa no coelho e dependendo do que tiver no coelho, você vai subentender que está testado, que pode ser aplicado na gente. E isso aí é um teste dermatológico que é feito, né? E aí vai nascer da biologia a morfologia, de ter esse processo aí de analisar o corpo, cortar em pedaços, cortar em partes, para você poder separar. Então você consegue separar o órgão, né, o coração dos outros órgãos, e analisar o coração, analisar quais relações que estão ali entre o coração e os outros partes do corpo. Aí outra imagem de estudo de anatomia, percebemos que eles estão aí analisando aí com vários pedaços do corpo e vários cortes, e cada um está analisando um aspecto, né, deste momento. Percebo que ainda não tem ainda os EPIs necessários, só para vocês terem uma noção,
dessa questão de EPI, você vai entrar no laboratório de anatomia, você tem que usar um jaleco, você tem que usar luva, você tem que usar máscara, tá? Essas máscaras cirúrgicas, você tem que estar usando, você tem que estar usando todo esse processo para proteger seu organismo de algum patógeno que possa estar no corpo que vocês vão estar, que a turma está analisando. Isso é importante para evitar a contaminação. E após o corpo ser dissecado por um tempo, ele vai perdendo, né? Quando vai cortando, vai fazendo, vai perdendo a estrutura que está ali, que é importante para as pessoas entenderem. Ele vai, por exemplo, o procedimento que é feito aqui na Oeste, você enterra o corpo, faz uma cerimônia religiosa, inclusive, a pessoa técnica responsável por esse setor, ela vai lá, faz uma cerimônia, enterra, depois que ela fez a cerimônia, enterrou, ela vai, deixa lá um tempo, depois volta, cava, faz a exumação do cadáver e retira os ossos, e pega esses ossos, vai limpar os ossos, tudo com proteção, depois vai passar 3 camadas de verniz nos ossos, para trazer os ossos de volta ao laboratório, porque os ossos ainda vão estar inteiros, vai decompor a parte dos órgãos, né, da musculatura, da pele, mas os ossos ainda vão estar lá, ainda intactos, então ela volta, faz essa preparação, essa preparação com o verniz é para proteger os estudantes e os professores que vão estar manipulando esse material, porque pode ter um contaminante. Então, esse material vai ser isolado ali com essas 3 camadas de verniz. De vez em quando, dá um retoque nesse verniz. E mesmo assim, todo mundo tem que trabalhar usando luva para manipular esse material. Por que essa preocupação? Porque pode ter um vírus no organismo biológico, né, mesmo ele estando inativo, o organismo biológico, né, que a gente chama de morto, pode ter algo ali que possa contaminar as pessoas, uma bactéria, um vírus. Então, para evitar esse risco, né, isso é uma segurança, que se usa todo esse equipamento hoje, se precisa desse equipamento. Aqui o pessoal está sem, tá vendo? Mas tem a ver com a época, aqui onde iniciou os estudos anatômicos e fisiológicos. Então, eu já vou, nessa brincadeira, já digo qual a importância do estudo, né, é estudar a composição do organismo, estudar como esse organismo está ali composto, estudar a questão anatômica. Isso permitiu hoje, por exemplo, os processos cirúrgicos, os processos de prótese, processo de simples de fabricação de um óculos, porque a lente vai ter uma especificidade, a lente para cada pessoa ali, ela está adaptada ao formato do olho da pessoa, e para compreender isso, precisou ver o olho por dentro, ver o olho isolado da caixa craniana, para que você possa compreender o que está acontecendo. E os processos de cirurgias, todos apoiados por essa etapa dos estudos anatômicos. Então, percebo que nós temos aí uma variedade muito grande na importância dos processos anatômicos, por exemplo, quando transplante, o próprio parto cesáreo, tá? Tudo isso aí é possível graças ao que foi feito, estudado anteriormente, porque você já sabe localizar os órgãos, você sabe como você pode ou não fazer aquele órgão ali para que ele possa ter uma recuperação ou acabar não causando prejuízo ao indivíduo ali que está passando por um processo médico cirúrgico. Isso é importante. Então, aí tem aí a anatomia macroscópica e a microscópica. A macroscópica você tem o organismo inteiro, a microscópica você tem o tecido, nesse caso aqui, um tecido muscular, tá? Provavelmente o cardíaco, tá? E aqui nós temos a divisão do corpo humano. Nessa divisão do corpo humano, nós temos aí o corpo humano para estudos, né? Você vai ter a cabeça, que vai ser dividida em crânio e face, o pescoço, e aí você tem só o pescoço mesmo, o tronco vai ser de tórax, abdômen e pelve, então de cima para baixo aqui, membro superior, aí você vai ter o ombro, que vai dizer que é a raiz, porque ele está ligado ao tronco, braço, antebraço e mão, membro inferior, você tem o quadril, tá? Que vai ser a raiz que está ligada ao tronco,
a coxa, a perna e o pé, chamado de parte livre, que é a parte que está mais longe do organismo. Aí nós temos dois exemplos aí. Esse é aquele momento na sala que a gente chamaria Michel, para ir lá para frente, para a gente poder analisar o corpo humano. Não desse jeito que está aí, claro. Aí uma análise fisiológica no contexto didático, tá? Pra gente, fisiológico não, anatômico, no contexto didático. Você tem aqui essas imagens do ombro, braço, cotovelo, antebraço, punho e mão, membro superior, membro inferior, coxa, joelho, perna, tornozelo e pé. E aqui no espécime feminino, no cabeça, pescoço, tórax, abdômen e pelve. Tá? Isso aqui forma o tronco do indivíduo. Aqui está se representando os membros no homem e a parte central aqui na mulher, mas não é. As duas coisas acontecem nos dois, tá? Só para exemplificar o corpo masculino e o corpo feminino. A posição anatômica é uma coisa que a gente não fala muito no ensino médio, tá? Como o corpo está posicionado, tá? Se vai fazer algo, qualquer coisa na área de saúde, aí você sim precisa prestar atenção maior a esses detalhes. Então, o corpo está na postura ereta, é a posição anatômica, né? Em pé, posição ortostática ou bípede, ou seja, os dois pés no chão, em pé, com os membros superiores estendidos ao lado do tronco e as palmas das mãos voltadas para frente. A cabeça e pés também estão apontados para frente e o olhar para o horizonte, que é mais ou menos o que está isso aqui, só faltou a palma da mão para frente, tá? Mais ou menos o jeito que está aqui. O plano de seção, aí nós temos aí plano sagital, plano coronal e plano transversal, né? É uma forma só de localizar, identificar como foi feito o corte para se analisar o que está sendo visto ali. Por exemplo, nós usamos o plano sagital quando vamos falar do sistema respiratório. Então, a gente vai analisar aí a cavidade nasal, a laringe, faringe, tá? A traqueia, o esôfago, por exemplo. A gente analisa quando está nesse plano sagital. Plano de delimitação aí, tá? Aí o exemplo aí da caixa. Você tem aí o cranial superior, dorsal posterior, ventral anterior, lateral esquerdo, lateral direito, inferior ou podálico, que tem a ver com o pé. Só as delimitações de como são separados aí o organismo. E aí, em termos de posição e direção, né? Inferior, superior, distal, proximal. Distal está afastando da parte central do corpo, então chamado de distal. Proximal está aproximando do corpo, tá? Então, porque proximal, distal. Dorsal, ou posterior, anterior, ventral, superior, inferior, proximal, distal, só mostrando esses detalhes de curiosidade. E alguns termos de movimento aí. Dorsiflexão, tá? Você puxando o pé, como imagine aí o pé de palhaço, pé de bailarina, né? O pessoal faz aí, flexão planar. Inversão e eversão, virar o pé para dentro, virar o pé para fora. Circundução, você girar, né, o pé. Rotação medial, rotação lateral, rotação medial interna, rotação lateral externa. Abdução, adução, tá? Então você tem abdução, você levantar os membros para fora, e a adução para dentro do organismo. São isso aí finaliza essa parte. Eu vou até parar essa gravação para a gente não misturar aí os assuntos. Eu vou interromper esse processo agora de gravação.